profetas, eu quero declarar, de missionários, de homem e mulher de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Os intercessores vão estar ungindo as crianças, nós vamos orar. Convido a igreja para estar estendendo sua mão. Ore e profetiza sobre essas crianças, amém, amados? Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa noite, Senhor, venha guardar o coração de cada criança, guarda a mente, Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, de cada criança que está aqui, Senhor, nesse lugar. Meu Pai, em nome de Jesus, vai tirando traumas, feridas, Senhor. Meu Deus, mágoas, Senhor, em nome de Jesus, daquilo que vem tentar paralisar, Senhor, o crescimento espiritual dessas crianças. Nós queremos declarar a cura de Deus sobre elas. Queremos declarar, Senhor, a libertação. Meu Deus, queremos declarar a salvação, meu Pai, na vida dessas crianças. Queremos profetizar, Senhor, que elas irão crescer em estatura e graça, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, venha tirar toda inquietação, amém? Aleluia, Senhor, venha trazer paz em cada coração. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus, pela vida dessas crianças, amém? Eu gostaria dos papais, criança de colo, que você possa estar colocando no seu colo. Os maiores vão para a salinha, amém? Aleluia. Aleluia. Tem aviso? Sejam bem-vindos a Adonai. Acompanhe agora o Adonai News e fique por dentro das programações da semana. Na quinta-feira vai acontecer uma programação de jogos com a Aliança Jovem. Prepare seus jogos de cartas, tabuleiros e venha aproveitar essa noite de muita diversão. Na sexta-feira acontecerá o culto de casais com o tema Restaurando o Valor da Aliança, com os pastores Everton e Lívia, da Nova Aliança Estrela da Manhã. No sábado, dia 11 de outubro, acontecerá a Festa das Crianças aqui da Adonai. Será uma tarde de muita alegria e diversão. Faça a inscrição do seu filho. O investimento é de R$20. Procure a irmã Gleide ou o irmão Marcelo no final dos cultos. E lembrando que neste sábado não teremos Aliança Jovem. No domingo acontece o Café com Cristo às 7 horas da manhã. Um projeto que prega o Evangelho para pessoas em situação de rua. Se você deseja participar, procure a irmã Leia e o irmão Josivan. Lembrando que domingo também temos 2 cultos. O primeiro às 17 horas e o segundo às 19h30. E temos culto Kids nos 2 horários. É oficial! Já estão abertas as inscrições para a Conferência Igreja Viva 2025, de 23 a 26 de outubro, com o tema Obras Maiores, e o investimento é de R$45. Aproveite para fazer a sua inscrição ainda hoje no final do culto. As vagas são limitadas e se você ainda não faz parte de uma célula, procure a secretaria da igreja para ser direcionado a visitar as células durante a semana. Boa semana a todos! Amém? Aleluia! Tem muita programação, amém? Glória a Deus. E tem a conferência que nós estamos com expectativa em Deus, que vai ser assim, meu Deus, sobrenatural de Deus. Quero convidar você que está aqui no culto, para você estar convidando também alguém na sua casa, para fazer parte desse tempo de Deus, obras maiores. A inscrição já está aberta. O Pedro, o missionário Pedro, está lá atrás. Levante a mão aí, Pedro. Pedro está lá atrás, amém? Depois de terminar o culto, você vai lá, corre para fazer a inscrição. São vagas limitadas, amém, amados? R$45, mesmo do que uma pizza, né? Pizza é mais caro, mas eu creio que vai ser um grande investimento que você vai fazer na sua vida espiritual, amém? Aleluia, quantos vão? Quantos vêm, aliás, não é nem vão, é bem, aleluia, glória a Deus, sei que vai ser poder de Deus nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Curva a cabeça, nós vamos orar novamente, amém? Aleluia. Aleluia. Nós somos nessa campanha Efatá. Gostaria que você pudesse curvar a sua cabeça agora. Você venha pedir para Deus, para o Senhor nesse momento aquilo que você quer. Amém? Quero te falar que tudo o Senhor pode fazer. Aleluia.
O Deus que servimos é um Deus do impossível. Coloque diante do Senhor agora. Crie essa expectativa em Deus, do seu milagre. Porque no momento que a pastora vai estar pregando aqui, o Senhor vai já estar gerando o seu milagre nesse lugar. Você vai sair daqui com o seu milagre, eu creio, em nome de Jesus. Todos nós. Aleluia, Pai. Que o Senhor venha gerando esse milagre, Deus, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco, no nome de Jesus. Amém? Agora nós queremos receber a pastora Riciele, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus pela vida dela. Aleluia. 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 Creio que Deus já está falando, amém? Coloque suas mãos para cá. Peça para Deus falar com você, em nome de Jesus. Aleluia, o Senhor vai falar diferente com você hoje. Você vai dizer assim, fala Deus. Diz aí, fala Deus. Mas diz com convicção. Diz assim, fala Deus. Aleluia, Deus vai falar com você, amém? Aleluia, Pai, nós te apresentamos a tua serva nesse lugar, Jesus. Te pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor venha usar ela com poder e graça. Amém. Meu Deus, com autoridade, submissão. Deus, em nome de Jesus. Que a voz que sair, Deus, dos lábios dela, da boca dela, Deus, venha, em nome de Jesus, alcançar cada coração nesse lugar através do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, quando ela estiver fazendo aqui a obra do Senhor nesse lugar, guarda a casa, a família, os filhos, ministério, finanças, guarda tudo aquilo que é dela, Pai, em nome de Jesus, por herança. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, porque nós estamos aqui, queremos te ouvir, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Amém? Igreja animada, é porque é uma igreja do fogo, aleluia. Eu estava ali atrás e me alegrando, compartilhando aqui com a Kelly, a minha amiga, e eu disse, está vendo aí como são alegres, animados, é uma igreja do fogo, e quem caminha no fogo, caminha incendiado, uma vida pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Nós vamos continuar caminhando assim, no fogo de Deus. Tem alguém que nos visita hoje aqui? Seja muito bem-vinda, irmã. A Adonai, aquele lugar em que ama a Deus e ama pessoas, amém? Venha outras vezes nesse lugar, aleluia. Tem mais alguém além dela? Seja bem-vinda, minha amada, aqui na Adonai. Aqui tem lugar para você, viu? Essa cadeira que você já está é uma cadeira para você permanecer nela. Glória a Deus. Vamos dizer para esse povo de Deus que está vindo aqui hoje, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Para quem não me conhece, eu me chamo Reciele. E mais uma vez estou aqui na Adonai. Sou pastora ali juntamente com o meu esposo, na Nova Aliança Kadosh. Sei que muitos conhecem a Nova Aliança Kadosh, a Nova Imperatriz. E eu me alegro, viu, profeta Pedro, em estar aqui mais uma vez. Vamos nos reunir em outras, em nome de Jesus, naquilo que o Senhor permitir esse chamado. Glória a Deus. E que campanha poderosa essa é Efatá, esse termo em aramaico, onde Jesus fala Efatá em um contexto para se abrir os céus. E eu quero começar a declarar sobre essa igreja do Senhor que se rasga os céus hoje aqui essa noite. Para aquilo que nós temos pedido a Deus no nosso secreto, eu quero declarar Efatá sobre a sua casa essa noite, Efatá sobre a sua família. Eu estou declarando que se abra os céus diante daquilo que você precisa essa noite, que se rasgue os céus diante daquilo que você tem clamado ao Senhor, porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado diante da presença dEle. Que se rasgue os céus essa noite diante daquilo que você tem chorado na presença do Pai.
Pai, no nome poderoso de Jesus, nós queremos declarar essa noite, efatar aos céus. Senhor, é um comando que nós estamos abrindo a boca agora e queremos declarar tudo aquilo que estava impedindo, começa a desimpedir nessa noite. Anjos do Senhor, comece a visitar nesse lugar, passear nessa casa, passeia na nossa casa, entra Espírito Santo do Senhor na nossa família e vai desobstruindo tudo aquilo que está obstruído. Espírito Santo de Deus, entra no nosso jardim hoje, fala o nosso coração, meu rei, canta lá, baixora, rei, canta lá, papai querido, meu Jesus, rei, canta lá, baixora. Senhor, rasga os céus aqui essa noite. Manifesta o teu poder e revela a tua glória aqui sobre nós, Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Senhor, eu quero declarar fogo de Deus descendo aqui hoje nesse altar. Fogo de Deus descendo na vida das pessoas. Senhor, o fogo dos céus que nos incendeia. Senhor, não queremos queimar apenas em um culto, mas queremos ser uma vida incendiada pela tua presença. Deus, no nome poderoso de Jesus, começando aqui pela minha vida, queremos incendiar diante da tua presença, queremos incendiar onde o Senhor nos levar, queremos ser incendiados pela tua glória aqui hoje neste lugar, queremos te adorar, dizer que tu és bem-vindo, que tu és amado. Jesus, queremos exalar o teu bom perfume, queremos dizer glória, glória, glória a ti, Jesus, porque te amamos. Senhor, que seja o Senhor aqui na nossa vida. Que seja o Senhor, Jesus. Senhor, nós impedimos, cancelamos, tornamos nulo na autoridade que há no teu nome, tudo aquilo que vem para nos roubar a atenção da tua palavra essa noite. Senhor, nós impedimos, Senhor, toda distração nesse lugar. Doce Espírito Santo de Deus, eu te louvo e agradeço por essa oportunidade. Obrigado pela vida dos pastores, pastora Patrícia e o pastor Lucas. Cuida do anjo dessa igreja. Senhor, eu quero te pedir, ordena anjos de cura aqui essa noite. Ordena, Senhor, só tu tens poder para isso. Ordena anjos, Senhor Deus, de libertação aqui hoje. Senhor, toda a cadeia invisível que nós não conseguimos enxergar, eu te peço, vai sendo dissipada agora na autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que tem nos proibido de avançar, Senhor, nos lança para aquilo que o Senhor tem. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, te levanta, vamos começar diferente, é hora de marchar aqui nesse lugar. Senhor, no nome poderoso, te levanta, se tu pode te levantar, na autoridade que há no nome de Jesus, começa a profetizar, abre a tua boca e começa a declarar que os céus cheguem diante de ti nessa noite. É algo diferente, o Senhor começa como Ele quer, às vezes começamos pela palavra, mas agora nós vamos começar intercedendo no mundo espiritual. Papai querido, você é livre aqui nesse lugar. Quem entende o poder de um clamor, sabe o que é clamar a Deus. Senhor, no nome poderoso de Jesus. Senhor, nós clamamos agora, Jesus. Nós clamamos agora para que essa tua palavra não volte vazia. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, Pai, nós te amamos. Nós amamos a tua palavra, nós amamos, Senhor Deus, o que o Senhor é, Pai, nós te amamos, mas nós queremos nessa noite, Espírito Santo de Deus, quebrar tudo aquilo, Senhor, que tem nos quebrado, sem que nós tenhamos percebido, em nome de Jesus. Doce Espírito Santo de Deus, nós queremos nos levantar para um nível de intimidade maior na tua presença. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, escuta o nosso clamor essa noite. Nós queremos mais de ti, queremos declarar e dar uma ordem agora, um comando ao mundo espiritual. É fatar sobre essa igreja, é fatar sobre o Ministério Nova Aliança, é fatar sobre as nossas finanças, é fatar o nosso emocional, é fatar sobre a saúde espiritual, a saúde física. Senhor, abra-te céus hoje à noite aqui nesse lugar.
Senhor, no nome poderoso de Jesus. Meu Deus, continua a fazer aquilo que o Senhor já começou a fazer nesse lugar, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha como uma espada mesmo de 2 gumes, que venha, Senhor, penetrar na nossa medula. Senhor, que venha penetrar na nossa alma, no nosso espírito, Jesus. Mas, Senhor, eu quero te pedir, não nos permite sair daqui da mesma forma que nós chegamos. Tira algo de dentro de nós, que é nosso. Mas coloca algo da Tua parte dentro de nós essa noite. Jesus, eu me recuso e nem aceito que seja só mais uma quarta-feira, não, mas vai ser a quarta-feira, Senhor, da Tua presença na nossa vida. Senhor, faz como o Senhor desejar nesse lugar. Aumenta o nosso temor ao Teu nome. Aumenta o nosso temor à Tua palavra. Aumenta, Espírito Santo de Deus, o temor em Te servir. E nos ajuda nessa caminhada a nunca envergonhar o Teu evangelho. No nome poderoso de Jesus. Senhor, esteja agora com meu esposo. Senhor, esteja agora onde ele estiver com ele. Senhor, no nome poderoso de Jesus, abençoa. Continua dando discernimento e sabedoria à vida dos nossos pastores, Raimundo Nonato e Maria de Jesus. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, dê glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia. E Jesus. Aleluia. Eu quero falar algo nessa noite. Quero falar do surdo de Decápolis. Em Marcos, capítulo 7, versos 31 e 37. Amém? Se você tiver aí com a sua Bíblia, por gentileza, abra, para que nós possamos ler juntos. Marcos 7, versos 31 e 37. Amém? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhes impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe o quê? Que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhe que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Glória a Deus. Ele faz tudo muito bem. Ele faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Porque Jesus faz tudo o que Ele faz muito bem. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer nessa igreja. Tudo que o Senhor faz, Ele faz muito bem. Jesus é alguém que sabe começar e terminar as coisas muito bem. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completar também muito bem. Você crê nisso?
Jesus é especialista em fazer tudo com excelência. E é por isso que os nossos olhos têm que estar fitos nele, olhando para ele, porque a excelência está só nele. Jesus, a palavra diz, ele faz tudo. Deus não faz nada pelo meio, nada pela metade, nada que não se complete. A única pessoa que proíbe o Senhor de fazer tudo muito bem e fazer tudo completamente, somos nós mesmos que impedimos isso. Nós podemos impedir o agir de Deus. E nesse texto, fala desse homem, desse surdo e gago. Eu quero começar dizendo que nós não podemos mais falar a pessoa que é muda. Esse termo está em desuso. Então, nós falamos surdo. Tem alguém aqui da área da saúde, fonoaudiólogo aqui nesse lugar? Nós não falamos mais, ele é mudo. Então, nós falamos que tem uma deficiência na fala, mas não podemos mais dizer é mudo. Nós falamos que ele é surdo por conta de uma deficiência na comunicação. E certamente é mudo porque não escuta bem. Amém? Entenderam aí? Para a gente não falar, ele é mudo. Não, ele é surdo e tem uma deficiência na fala. E aqui apresenta-se a Jesus esse homem. E esse homem, ele não tem uma identidade, a não ser a deficiência dele. Perceba vocês que esse homem aqui, ele não tem um nome, é João, é Pedro, é Miguel, é Alessandro, não tem um nome. Ele é apresentado com uma deficiência que ele tem. E muitas vezes na nossa vida nós somos apresentados pelo problema que nós carregamos. Quantos entendem isso daqui? Às vezes nós somos apresentados a alguém, olha, aquele ali é aquele que matou fulano de tal. Aquele ali, olha, é aquele que adulterou, que traiu a esposa, lembra dele? Olha, aquele ali foi o que esfaqueou fulano de tal. Olha, aquele ali, e às vezes é apontado e conhecido na sua identidade por suas falhas. Mas mesmo com suas falhas, quando chega perto de Jesus, a identidade é alterada e restaurada. Porque a palavra diz que ele faz tudo muito bem. Quantos estão entendendo? Ele faz tudo muito bem. Então precisa chegar a Jesus. E aqui diz que Jesus saía dos arredores de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, na região de Decápolis. A região de Decápolis significa a região de 10 cidades. Então Decápolis porque significa 10 cidades. E Deus faz coisas diferentes que nós não entendemos. Porque ele vai ali na região de Tiro e de Sidom. E ele vai nessas aproximações porque os judeus queriam estabelecer Jesus como rei. E ele estava saindo de uma rota, onde naquela rota ali ele tinha uma certa publicidade. Ele era querido pelos milagres que ele já tinha feito. E ele vai para essa rota aqui. Essa rota onde ele não tinha tanta afeição, as pessoas não amavam. Mas porque a última vez que Jesus, quando saiu daqui, ouviu uma palavra. A palavra que Jesus tinha ouvido era assim: saia daqui, dessa cidade por onde ele volta. A gente não entende, porque certamente nós queremos estar em lugares em que nós somos bem recebidos, sim ou não? Mas Jesus muda essa rota. Ele sai da rota da vontade para a rota da obediência, porque ali ele tinha algo para fazer. Nós precisamos caminhar na rota da obediência, fazendo a vontade do Pai, para que os milagres nos acompanhem e nós possamos glorificar o nome dele. Quantos estão entendendo aqui? Sair da rota das nossas vontades e ir à rota da obediência à palavra de Deus. Sair da rota daquilo que nós queremos para ir para a rota daquilo que Deus quer. E isso faz diferença na nossa vida. E Jesus diz que ele aqui sai dos arredores de Tiro e de Sidom e vai para essa cidade, essas 10 cidades, essa rota aqui que chamada Decápolis. E alguns homens lhe trazem esse surdo e gago. Por que da última vez, a última palavra que ele ouviu foi: saia daqui. E agora as pessoas o acolhem.
eu vou fazer vocês lembrarem o contexto. Nessa rota anterior, lembra da manada dos porcos, lembra do homem endemoninhado. E ali, quando ele está endemoniado, ele lança aqueles demônios nos porcos, e os porcos caem no precipício. Todos lembram dessa história? Jesus saiu daquele lugar, mas deixou uma testemunha de milagre do que ele fazia. Quantos estão entendendo? É por isso que já não era mais saia daqui, é venha e eu trago mais uma pessoa para você fazer milagre. Deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. Que nós possamos ser alguém que por onde nós passamos, deixamos testemunhos do poder de Deus. Aleluia. É para nós colocarmos na nossa cabeça como estilo de vida assim, eu vou chegar nesse lugar, mas eu preciso deixar um testemunho aqui de poder de Deus. A palavra de Deus precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Não é para nós chegarmos aqui hoje, sentar nesse lugar e não deixar uma marca do que Jesus fez, ou na nossa vida ou através da nossa vida. Quantos entendem isso daqui? Porque nós somos chamados para representar aquele que nos chamou. Então nós precisamos representar a Jesus por onde passar. É aqui agora, então vamos representar Jesus. E onde tem Jesus tem vida, onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem transformação, onde tem Jesus tem restauração, tem restituição, tem vida nova, tem escolhas e decisões novas. Eu desconheço algum lugar onde Jesus chega e fica do mesmo jeito. Algo precisa ser alterado. E alterado dentro de quem, minha gente? É dentro de nós. É por isso, sabe, eu sempre gosto de orar e pedir Jesus. Quando eu estou orando, eu digo, começa pela minha vida. Começa por aqui isso. Começa isso aqui. Esse efatá que começa aqui, abrindo tudo aquilo que está impedido, tudo aquilo que é invisível, que eu não consigo enxergar, mas que o Senhor enxerga todas as coisas. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Me ajuda nessa caminhada. Abre tudo aquilo que está fechado. Sabe por quê? A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, do verso 7, linha B. Eu estou sendo bem precisa para vocês. Apocalipse 3, 7b diz: Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. A porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir na sua vida. Sabe o que ele está dizendo? Jesus era descendente de Davi e ele tinha a chave que pertencia a ele. Tem a chave que pertence à sua vida para abrir e fechar portas. Quando a gente fala efatá, abra-se os céus, ele tem essa chave, por isso ele tem essa autoridade e esse poder para abrir e fechar o que ele quiser na nossa vida. É Jesus que tem. É Jesus que tem isso. Às vezes você já está orando há alguns anos, meses ou dias para que Deus faça algo na sua vida. Às vezes você tem pedido ao Senhor dons espirituais. Senhor, derrama sobre mim dons espirituais. Outras vezes você tem pedido ao Senhor conversão na sua casa. Às vezes tem pedido ao Senhor discernimento, revelação, sabedoria. Eu não sei o que tu tens pedido ao Senhor, mas uma coisa eu tenho aprendido nessa caminhada: aquele que clama recebe. Aquele que clama a Ele recebe. Aquele que bate a porta, ela vai se abrir diante da sua vida. Aquele que pede crendo nele recebe. A palavra do Senhor nos diz que aquele que crer nele fará também as obras que ele fez, e obras maiores ainda fará. Quantos recebem isso daí hoje? Gente, vocês estão entendendo isso? Tudo que Jesus já fez, a palavra do Senhor me diz: ei, quem crer em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras maiores do que as que eu já fiz. Mas para que nós possamos fazer obras maiores, nós já precisamos fazer a que Ele já fez, já deixou escrito, nos ensinou, para que obras maiores venham sobre a nossa vida. E vai chegar quando nós começarmos a fazer o que Ele já fez e nos ensinou a fazer. Entendi isso. Já ressuscitou alguém? Não, pastora. Pois vamos orar para ressuscitar. Eu oro por isso. Mas não basta só orar. Por várias vezes, irmãos. Eu oro, por quê? Porque eu acredito no sobrenatural.
Eu acredito no mover profético. Eu nasci nesse fogo, sabe, que incendeia uma vida por milagres. Eu acredito, ninguém rouba essa convicção de mim, é muito forte dentro de mim. Porque já vi pessoas sendo curadas de câncer, a minha mãe é uma delas. Eu não ouvi falar, eu vi dentro da minha casa. Eu já vi eu sendo curada de algo que é incurável para os médicos, que é uma chamada psoríase. Quantos aqui sabem o que é isso? Então eu não ouvi falar, muitos milagres não é de ouvir falar, é de ver dentro da minha casa. É dentro da minha casa que eu vejo. Eu já vi situações acontecerem, Deus falar e se cumprir. Tantas coisas na vida do meu esposo, que eu digo, não te preocupa, Deus diz que vai fazer assim, e logo depois faz. Eu vejo isso com frequência. Eu fico ali assim pensando, e às vezes, não te preocupa não, homem de Deus, eu falo para ele. Vai acontecer dessa forma. Aí ele disse, então tá bom. Eu me recordo que nós vamos, hoje são 8, e nós vamos viajar daqui a 12 dias. Aliás, perdão, daqui a 11 dias, que vamos na madrugada. E aí eu disse assim para ele disse, eita, como é que vai ser? Estou preocupado com o recurso financeiro. Nós estamos indo visitar 3 nações, Israel, Egito e Roma. Glória a Deus. Dê glória a Deus aí que Jesus é poderoso. Eu quero dizer que eu estou indo abrir caminhos, eu estou indo e depois é vocês que irão, quando você recebe essa palavra aí. Às vezes vocês olhem, às vezes não acreditam, abre a boca e não acreditam. Deixa eu dizer algo. A primeira vez que eu fui em Jerusalém, eu fui numa caravana, pastor Raimundo Nonato, vários irmãos da igreja. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui a primeira vez. Eu me recordo que quando o pastor Ferraz e a sua esposa fizeram a caravana, eles nos convidaram, eu estava na Ágape, e eu disse, pois nós vamos, e nós vamos para esse lugar. E ela disse, pastora, pois nós vamos. Eu disse, minha filha, pois nós vamos para esse lugar e nós vamos fazer esse boleto, nós vamos pagar mensalmente. Eu fui assim imprudente, porque a fé de vez em quando ela me impulsiona muito. E aí, eu cheguei para o marido e disse assim, nós vamos para Jerusalém. Ele, como? E eu digo, indo, vamos pagar aqui esse boleto. Aí ele disse, não, e você já mandou fazer o boleto? Eu disse, não, eu só falei para ela que eu ia, que ela podia gerar o boleto, que nós íamos chegar lá. E ele disse, não, pô, do jeito que você foi e falou, você vai voltar lá e vai desfazer. Aí eu disse, é mesmo? Ele disse, é. Aí eu tive que, não, pastora Nice, não vai dar certo, porque meu esposo disse que não tem como nós irmos e tal e tal. E aí ficamos conversando, ela disse, mas vai dar certo de você ir. Nessa época eu estava como obreira lá na Nova Aliança Betel. E eu disse, minha irmã, mas deixa eu te dizer algo, essa frase ficou marcada. Eu quero lhe dizer que uma dessas vagas é minha. E passou o tempo. Uma dessas vagas é minha. Passou o tempo, passaram-se 12 meses, foi se aproximando. Eu sou uma mulher da madrugada. E aí eu estava nesse grupo, porque como eu tinha dito lá no início que nós iríamos e que era para ela gerar o boleto, lembra dessa fala? Ela me colocou no grupo da caravana. E passou-se o tempo, 12 meses, as pessoas começaram a pagar, mas eu estava lá no grupo, não saí do grupo não, fiquei lá no grupo. E passou o tempo e quando foi na madrugada, depois de meia-noite, lá tem uma mensagem do pastor Raimundo Nonato. Uma mulher desistiu de ir para a caravana, já está pago as parcelas, quem desejar me procure no pessoal para falar. Eu fui automaticamente, a primeira vez que eu falei com o pastor Nonato na madrugada. E eu vou no pessoal dele, ei, essa vaga é minha, a pessoa sou eu. Aí ele disse assim para mim, minha filha, seu marido está acordado, e eu disse, está aqui do meu lado. E aí ele disse, pois eu posso ligar aí, eu vou ligar para falar com ele. Eu disse, pode ligar. Aí eu já fui dizendo para o pastor Carlos Henrique, eu tenho um quarto e do lado assim é um lugar de oração que eu tenho. E aí eu abri assim a porta de vida entre o quarto e essa sala. E aí eu abri e disse assim, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou indo para Israel. Aí ele disse, como assim? Eu estou falando de madrugada, eu estou falando nos detalhes para vocês.
E ele disse, como assim? E eu digo, eu não sei, o telefonezão toca, o pastor Nato fala com ele. E aí na fala, colocado no Viva Voz, pastor, vou colocar aqui no Viva Voz, tá bom. Aí ele disse assim, meu filho, eu senti de Deus que é para sua esposa ir mesmo para essa viagem. E é ela que vai para esse lugar. E ele, como que ela vai, pastor? Eu não tenho limites para pagar a passagem. Meu filho, uma pessoa pagou tudo e ela pode parcelar para você, mas eu não tenho. Ele disse, o que é que você tem de limite? Qual é o valor da passagem de Imperatriz a São Paulo? Aí o pastor Carlos Henrique disse. Aí ele, pois essa daí já está garantida, de Imperatriz a São Paulo. E o restante, pastor, para pagar isso? Ele, o restante eu pago no meu cartão e você vai me pagar por mês. Glória a Deus aí. E ele disse, eu vou comprar no meu cartão e você vai pagar por mês. Eu quero lhe dizer que eu passei 15 dias. Eu não fui só a Jerusalém, como eu fui em outras nações da terra. Glória a Deus aí. Mas o que eu quero te dizer é que a fé não é irresponsável, ela não nega a realidade, mas ela faz eu viver coisas extraordinárias, porque eu acredito, não é na minha capacidade, mas é na capacidade do Deus que tudo pode fazer. Vocês entendem o que eu estou falando aqui? Na verdade, a fé, ela não vai definir aonde eu vou chegar, a fé, ela não define onde eu chego, aonde eu vou, mas a fé, ela me arranca do lugar de incredulidade e me faz impulsionar para ir aonde Deus quer me levar. Quantos estão entendendo aqui? A fé, ela faz isso e ela é inexplicável, porque a fé, ela não vai dizer você só vai até aquele lugar, não, mas a fé me arranca desse lugar de incredulidade, de impossibilidade, de negatividade, daquilo que eu não acredito, e me faz avançar para aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Quando eu estava lá, eu gosto de dar nomes, porque nome tem milagre e as pessoas são conhecidas. E as pessoas que fazem parte do meu milagre, se tem nome, eu gosto de falar. E o doutor Edmo, que é um dentista na cidade de Imperatriz, casado com a Weslane, era da Ágape. Nós estávamos dessa viagem juntamente com a Andressa Costenaro, mãe de 5 conhecida. E eu lembro que nós estávamos juntos, e eu vivendo tudo aquilo, fui batizada no Rio Jordão, fui ali no Mar da Galileia, fui lá no tanque de Betesda, e aí fui caminhando nesses lugares, e todos os lugares que eu ia com eles, caminhando junto com eles, eu dizia assim, eu estou vindo aqui hoje só, mas na próxima que eu vier, eu vou vir com o meu marido, ele vai estar junto comigo. 5 anos se passaram dessa palavra. Dia 22 agora nós vamos estar juntos lá para a glória de Deus. Você entende que abrir a sua boca e declarar em fé, em nome de Jesus, crendo que tudo Ele pode falar, não são palavras vazias, é um comando ao mundo espiritual quando você é carregado de fé? Você entende isso? Quando você abre a sua boca alinhada à palavra de Deus, não são palavras vazias, são carregadas de poder e autoridade, os céus se rasgam e obedecem ao que você está falando. Porque não é sobre você, igreja, não é sobre você, não é porque você está falando, é porque você está falando de alguém que faz tudo bem, como diz a Bíblia. Não é quem fala, é de quem se está falando. Nós estamos falando daquele que tudo pode fazer. Quantos estão entendendo aqui? Não é sobre o pastor Lucas, ou a pastora Patrícia, ou a pastora Reciele, não é sobre a Alana, não é a pastora Francilene, não é sobre eles, é sobre quem eles falam que tudo pode fazer na nossa vida. Agora, da mesma forma que nós estamos numa campanha, abra-se, peça ao Senhor, Jesus, pois abre a minha boca para que eu possa ter voz profética, e quando eu lançar uma palavra profética, se cumprir na terra pelo poder e autoridade que há no teu nome. Voz profética. Porque às vezes nós estamos aqui como esse que tem dificuldade de falar, porque era gago, a Bíblia chama ele de gago. E eu imagino que a pessoa que tem dificuldade de fala, ela balbucia, ela tem barulho. O gago, ele fala, tem a língua de sinais, mas ele tem sons que emite. E muitas vezes nós estamos emitindo sons ou palavras que saem da nossa boca, mas sem nenhum poder e autoridade, porque não estamos trazendo Jesus para a nossa fala. Quantos estão entendendo aqui? Tem que ter Jesus na fala. Tem que ter esse poder de Jesus na nossa fala. E agora ele preocupado, como que vai fazer? E eu comecei a orar e pedir direcionamento, discernimento de Deus. E aí ele falou, nós somos advogados, trabalhamos juntos.
e um casal de pastores, que é melhor ainda. Glória a Deus. Não só um casal de advogados, mas um casal de pastores que é melhor. A gente brinca lá em casa, só olha, tu não pode me enganar. A gente tem escritório juntos, então os clientes às vezes são juntos. Aí eu digo, tu não me engana, rapaz. E ele, tu não me engana. Às vezes brincando por questões financeiras. E aí a gente, olha, não, essa parte aqui, isso aqui, aí a gente faz isso. E aí esses dias ele falando naquele processo, tá faltando isso, faltando aquilo outro e tal, não te preocupa. E a gente acompanhando as movimentações processuais, claro. E aí se não nega a realidade, ela não nega a realidade. A fé nunca vai negar a realidade, mas ela tem um olhar além da realidade. Quantos entendem isso daqui? Quem caminha em fé, ela não olha para um diagnóstico. Verdadeiramente, quem caminha em fé, ela tem um diagnóstico ali, mas ela está dizendo, eu vou ser curada em nome de Jesus, porque Jesus é Jeová Rafá, aquele que cura todas as coisas, e a pessoa continua, o diagnóstico pode até estar piorando, mas ela está declarando cura, declarando cura, declarando cura, e vai permanecendo. E se é da vontade de Deus, vai ser sim curado, mas você está declarando bênção e não maldição sobre a sua vida. Quantos entendem isso daqui? Mas às vezes a gente está ficando calado diante da circunstância. E o nosso Deus, Ele não olha para as circunstâncias para operar o milagre. Deus não olha para a sua capacidade. Deus não olha para o seu recurso financeiro. Deus não olha para o que você tem. Deus olha para o que você é nele. Amém, igreja do Senhor? O olhar de Deus é diferente do nosso. A nossa mente é limitada, mas a mente do Senhor, ela é expansiva. Ele é a palavra diz que Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e essa carne, ela produziu frutos, e esse fruto já está dentro de mim e de você, que é a presença do Espírito Santo. Tantas coisas eu vejo acontecer, caminhando nesse profético de Deus. E aí falei para ele, esse processo vai sair, isso vai dar certo. E aí como é que vai ser isso? Eu digo, não te preocupa. Semana passada nós fomos agraciados por Deus, glória a Deus. Aquilo que estava sendo dito se cumpriu. Não te preocupa. A gente já está há 2 anos orando por uma construção na nossa igreja. Uma construção para atender melhor as pessoas. Trazer as crianças para um local, porque já não cabe mais, as salas que tem estão pequenas. E a gente pensando, caminha, pensando algumas coisas, vai para 2 cultos, permanece um só, e pensando em questões ministeriais. Meu Deus, essa sala precisa sair. E certo dia, na quarta do poder, nós conversando, e nós vamos fazer algo profético aqui nesse lugar. Abrimos um buraco naquele lugar onde queríamos construir, derramamos ali o óleo ungido, o azeite que representa a presença, a palavra de Deus, colocamos algo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra é vida, faz gerar vida neste lugar, ato profético, ato de fé que não se explica. Quantos estão entendendo aqui? Colocamos naquele lugar, Senhor, gera vida aqui neste lugar. Oramos por diversas vezes naquele ambiente. Colocamos óleo ungido, sabe, declarando o poder de Deus, a manifestação de Deus, a vontade das pessoas de construir, de trazer os filhos para aquele lugar melhor. Mas foram 2 anos orando e clamando e pedindo na quarta e escrevendo, Senhor, faz. E agora já tem 15 dias que o baldrame já começou a ser feito e as paredes vão ser começadas a levantar. Glória a Deus aí. Aí você me diga, isso é pecado? É claro que não. Se não é pecado, faça, chame o nome de Jesus, traga à existência o que não existe, declare palavra de Deus, vai fazer nascer. Agora nós precisamos nos movimentar. Quem caminha com Jesus, caminha em movimento dos céus, não é no movimento da terra. Gente, quem caminha com Deus sonha grande, porque Deus é um sonhador. Ele sonhou comigo e com você. Quantas pessoas deixaram de sonhar os seus sonhos? E eu não posso me mover. Vocês acham que tem pessoas que não engavetaram os seus sonhos, que deixaram de sonhar, que perderam a esperança? Tem muitas pessoas que já não creem mais. Mas eu quero dizer que Deus é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e sempre é o mesmo Deus. O milagre que você viveu há 1 mês atrás, ou 1 ano, há 10 anos, Ele é o mesmo Deus que pode te fazer viver novamente.
Quando eu olho para a palavra, Deus não tem um padrão para fazer milagres. Deus não tem padrão nenhum para fazer milagres. Porque quando eu olho para a vida de Lázaro, para ter um milagre na vida de Lázaro, ele deu um comando: sai, Lázaro. Mas para esse surdo e mudo ele já fez um outro método de milagre. Qual foi o método? Cuspiu aqui, colocou na língua dele, nos ouvidos, já foi outro. O milagre dos leprosos, os leprosos estão vindo, então ele abraça. Jesus não tem um padrão para fazer milagres na nossa vida, ele faz como ele quer. Ele não olha para as circunstâncias. Deus é Deus, ninguém dita como é para ser feito. Ele faz como ele quer, porque ele é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é Deus na nossa vida. Deus tem uma forma de tratar com cada um. Com Lázaro foi dando um comando: sai, Lázaro. Com Pedro foi: Pedro, sai desse barco aí, Pedro, e vem aqui. Também foi com comando. Então olha a forma de Deus atuar. Deus atua como quiser. Ele pode fazer um milagre aqui como quiser hoje aqui na sua vida. Quantos creem nisso daqui? Deus pode fazer como quiser. Deus pode fazer com toque, com uma palavra. Pode te batizar agora e tu começa a falar em línguas aqui. Deus é Deus e Ele faz como Ele quer. E eu consigo observar tantas coisas nesse texto. Porque, meu Deus, há momentos na nossa vida que a gente pensa que tudo está perdido, que nada mais tem jeito, que nós, perdemos mesmo o controle, que portas estão fechadas diante de nós. Às vezes tem situações de doenças que nos deprimem, dores que nos enclausuram, mágoas que rompem conexões com pessoas, feridas que nos impedem de perdoar, palavras torpes lançadas que nos amaldiçoam. Mas se nós colocarmos tudo isso diante do Senhor, nessa nossa caminhada, Deus vai operar o milagre do qual nós precisamos. Porque aqui o milagre ele aconteceu no meio do caminho. A palavra me diz que a seguir Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, ali próximo ao mar da Galileia, ali próximo da Galileia. E então Jesus estava aqui o quê? No caminho, era no caminho que ele estava. Jesus não estava num culto, não estava num púlpito, ele estava caminhando com as pessoas, sim ou não? E Jesus operou um milagre aqui. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de lugar, de um ambiente fechado, de uma igreja para operar milagres. Jesus só precisa encontrar uma pessoa cheia de fé. Quantos entendem isso daqui? Jesus não precisa, às vezes, que você venha para Adonai para receber só o milagre. Aqui é um lugar que Deus pode operar milagre em comunidade, sim. Mas Jesus, Ele não opera milagre só num culto, só num púlpito, só numa conferência. Não, Jesus opera milagre onde tem um coração cheio de fé, o milagre chega junto. É isso que nós precisamos pedir hoje. Senhor, aumenta o meu nível de fé, aumenta, me dá um coração fervoroso e cheio de fé na Tua presença. Jesus quer encontrar isso. Jesus tem encontrado isso na sua vida? Jesus tem encontrado um coração de fé? Irmãos, o que você tem pedido ao Senhor? Sabe, às vezes eu visito a minha Bíblia aqui, é cheia de alguns decretos. Eu tenho aprendido que eu peço sim ao Senhor. Mas eu li um livro poderoso que mudou o meu nível de oração. Chamada Quarta Dimensão. Quantos já leram aqui? Pode anotar. Vai fazer diferença na sua vida, amém? Esse livro é de um autor chamado David Yong-Chu, um dos maiores pastores da Coreia. E na década de 1980, esse homem esteve no Brasil e fez paralíticos andar, cegos verem, surdos ouvirem. Mas sabe como foi que começou a história dele? Ele conta no próprio livro, chamado A Quarta Dimensão. Ele não cria em Deus, está escrito lá. E uma colega de escola, ele estava doente, ainda garoto. E uma colega de escola chegou para visitá-lo. E chegou com algo poderoso que transforma a vida das pessoas. E ela chegou lá e ela era cristã. E ele não cria em Deus.
E a coleguinha de escola, ainda ali quando criança, adolescente, chegou lá com um livro poderoso. É esse livro que está aí nas suas mãos. É esse livro. Levante sua Bíblia e diz assim: Senhor, transforma a minha vida através desse livro. Diga, profetiza aí: Senhor, transforma a minha vida através da leitura desse livro, em nome de Jesus. Você entende o que acabou de pedir? Transforma a minha vida a partir da leitura desse livro. Compreende-se então que se você não ler, não será transformado, porque ela precisa alcançar o seu coração através da leitura. Quantos vocês estão entendendo? E aquela garotinha chegou ali para o David Young Chu, e ela começou a chorar nos pés dele, porque ele estava com um diagnóstico de morte. Os médicos já tinham dito: aqui não tem mais jeito. E ela chorava dizendo só essa palavra. E aí ele coloca lá essa frase. Ela dizia assim para ele: leia o livro, leia esse livro, leia esse livro, leia esse livro. Sacode teu irmão aí do lado e diz assim: leia esse livro aqui. Diga aí, eu quero ver, leia esse livro, leia esse livro. Mas mostra o livro aí, irmãos. Leia esse livro, leia esse livro. E ele passou a ler aquele livro. Ela disse: leia esse livro, leia esse livro. Aí no texto, na narrativa do livro, ele disse que começou a ler o livro, mas era sobre genealogia e ele cansou, ele não entendeu aquilo. Filho disso, filho daquilo, filho desse, filho desse, filho desse. Ele disse: não, cansei. Não. Agora é minha interpretação, ele não diz isso, eu cansei. Ele só disse que não continua a ler o livro, porque ele não compreendia a genealogia. Mas quantos de nós começamos ali, Gênesis, a genealogia, vai para Levítico, tantas regras, e você diz: meu Deus, mas tudo tem importância. E ele diz: cansei. E ela volta de novo. E diz: leia o livro, leia o livro, leia o livro. E ela chorou. E ele diz: pare de chorar, por que você está chorando? E ela diz: porque eu sei o poder transformador desse livro na nossa vida. E ele diz que começou a ler esse livro. Ele se converteu, tornou-se pastor. Um dos maiores pastores, onde trouxe o maior avivamento que a Coreia do Norte nunca viu em todos os tempos. Foi ele que trouxe, por conta do quê? Do poder do livro e da intimidade com o Espírito Santo. Na década de 1980 ele chegou no Brasil. E ele viu milagres e prodígios. Ele tinha dons de maravilhas sobre ele. Por quê? Porque ele teve intimidade com o Espírito Santo. E eu volto a te dizer: todos aqueles que creem no Senhor Jesus fará as obras que ele também fez, e obras maiores fará. É o que está escrito na palavra. Mas nós precisamos exercer fé, abrir a nossa boca. Às vezes nós estamos abrindo as nossas bocas para poder amaldiçoar, para murmurar, e isso não traz bênção sobre a nossa vida. Mas nós estamos numa campanha dizendo: é fatá. Pois diga assim: Senhor, abre a minha boca e a voz profética que há dentro de mim, por conta da tua presença na minha vida, para viver coisas extraordinárias, viver coisas que só o Senhor pode fazer. Vá declarando todos os dias na sua vida. Faça coisas que você nunca fez para viver esse sobrenatural de Deus. Quero aproveitar a oportunidade e convidá-los a estar. Mulheres, homens também podem estar conosco às 0 horas todos os dias, durante 30 dias, na Nova Aliança Ágape, para poder clamar e orar ao Senhor. Esses 2 dias que nós estamos por lá, a compreensão espiritual que nós estamos tendo é tempo de pedir perdão. Perdão pelo pecado de idolatria, de corrupção pela nação. Perdão. O Senhor tem falado muito isso ao meu coração. Pedir perdão aos irmãos da fé. Aos irmãos que congregam conosco. Às vezes estamos orando, pedindo ao Senhor. O pedido não é nem ouvido. Por quê? Você tem um problema com o seu irmão da fé. Vai resolver primeiro, depois você ora pedindo ao Senhor. Às vezes nós estamos numa comunidade de irmãos da fé, mas um não fala com o outro. Diga misericórdia aí. Às vezes um boicota o evento do outro. E o Senhor tem falado isso comigo, eu compartilhei disso. Eu falei disso no primeiro dia. Eu falei: pastora Fátima, o que o meu espírito está dizendo é isso. O que ele tem dito à senhora?
Eu disse, minha filha, é de Deus o que você está tendo de entendimento. Precisamos pedir paz entre os irmãos, orar por paz nas igrejas. Paz nas igrejas em geral, na Nova Aliança, no Ministério Assembleia de Deus. Pedir paz entre os irmãos. Quantos estão entendendo aqui? Pedir paz entre os irmãos. Que a gente celebre, se alegre a conquista do outro de verdade. Mas que não seja só de boca para fora, mas que no nosso íntimo a gente se alegre quando alguém chega primeiro do que nós, que vai além de nós. A gente celebrar de verdade. E eu sei qual é o poder da celebração. Quando eu celebro a conquista do outro, logo depois chega sobre a nossa vida. Pelo amor de Deus, nós não podemos caminhar como igreja do Senhor, representante de Cristo, com inveja do outro, falando mal do outro, boicotando o outro. Que igreja santa é essa, igreja do Senhor? Compartilhei isso, claro, com a minha pastora. Ela disse, é você que vai fazer isso lá, no primeiro dia. E eu digo, mulher de Deus, pois posso, amém, rasgar o verbo. Rasgue o verbo daquilo que Deus está falando, amém. E a gente não foi para pedir nada, a não ser pedir perdão a Jesus, reconhecer que somos falhos. Chorar na presença de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Se estamos andando em dissensão na nossa igreja, se estamos andando em divisão, debaixo de desonra. Irmãos, não adianta pedir efatá se eu estou com algo trancado e impedido com um irmão. Quantos estão entendendo aqui? O que eu posso pedir, Senhor, resolve essa situação e me dá graça diante de Ti e dos homens para me resolver essa situação aqui, meu Pai. Mas eu quero ser livre e ter uma libertação verdadeira na minha vida. Então Jesus aqui, Ele vai nessa nossa caminhada, abrir caminhos para que a gente vá além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Diga assim para o irmão aí ao lado, o toque de Jesus é pessoal. Diga assim, ei irmão, o toque de Jesus é pessoal. Porque o texto, por que, pastora, que o toque de Jesus é pessoal? O texto me diz que Jesus retirou ele da multidão. Mas a palavra diz que Jesus tirou ele à parte. Tirar a parte deixa eu tirar aqui do meio das pessoas. Porque tem milagres que Deus não vai fazer na multidão, mas vai fazer no teu secreto, vai fazer só contigo. Tem coisas que é só você e Deus, é só você e Ele no secreto, é só você e Deus no jardim. E esse jardim não é um lugar onde você se encontra, faz um devocional, lê a palavra de Deus e fecha a porta. Não, o jardim secreto é a sua vida, é seu estilo de vida com Ele, é a sua comunhão com Jesus. É nesse lugar que Deus também quer operar na sua vida. Eu já ouvi muitas ministrações, as pessoas falarem, não está errado. O jardim secreto como um lugar, um ambiente de 4 paredes, que eu vou lá, tenho um tempo com Deus no sentido de leitura da palavra, de adorar alguns hinos, de conversar com Ele, de pedir a Ele, de ouvi-lo. Mas não, eu não posso resumir o jardim secreto somente a um ambiente fechado, porque o jardim secreto sou eu e você, quantos estão entendendo? O jardim secreto, porque não é sobre ter um lugar, é sobre ser um jardim secreto para Deus vir passear, conversar, falar, exortar, amar, ensinar. Quantos estão entendendo aqui? Não é sobre ter um ambiente, é sobre ser um ambiente onde Jesus vem e fala. E isso é diferente. Então nós precisamos compreender que Jesus tem essa relação pessoal. A maneira que Deus fala com você é diferente da maneira que Deus certamente fala comigo, fala com o pastor Lucas, com a pastora Patrícia. Jesus fala comigo em lugares assim inusitados, inóspitos. Ele fala como Ele quer. Deus pode falar através de um sonho, de uma visão, acordando. Eu já tive experiências como essa, de estar dormindo e acordar com uma doce voz dizendo: o tempo da vitória chegou, o tempo da vitória chegou, o tempo da vitória chegou, e tinha chegado para a minha vida. E não tinha ninguém no quarto. Essa é uma das experiências que eu tive com uma voz audível. Nem sempre ela é audível, às vezes ela é aqui dentro de nós. Mas há alguns anos, 8 anos atrás, eu tive essa experiência, quando buscava uma vitória, que era passar no exame da ordem. E já tinha feito uma vez, não tinha passado.
E fui clamar ao Senhor, meu Deus, vou começar tudo do zero. E clamei, chorei, depois daquela reprovação. E fui dormir. E aí eu acordei com essa voz. Ela bem no fundo a primeira vez, o tempo da vitória chegou. Eu continuei dormindo, mas ouvi aqui longe. E depois chegou de novo, o tempo da vitória chegou. E aí longe ainda. Mas ela foi se aproximando e sabe, e ficando intensa aqui, aí e foi pausada da terceira vez, e foi o tempo da vitória chegou, e eu acordei naquela hora. E eu sabia, eu imaginei, eu digo, é um anjo do Senhor que falou que o tempo da vitória chegou sobre a minha vida. Tem algum colega advogado aqui? Aleluia. E aí eu fui fazer a prova, a primeira fase. E nós sabemos que fazemos a prova e por volta de 21h30 a gente já tem um gabarito e sabe o resultado. O tempo da vitória tinha chegado sobre minha vida, para a glória de Deus. Era a palavra do Senhor. O tempo da vitória. Eu quero declarar o tempo da vitória chegando na sua vida hoje. O anjo do Senhor declarando aí, ei, não tem aquele plano lá, o tempo da vitória vai chegar sobre a tua vida. O tempo da vitória vai chegar sobre a tua casa. O tempo da vitória vai chegar sobre o teu ministério, sobre a tua família. Em nome de Jesus, o tempo da vitória chega sobre a vida dos nossos filhos. Chega sobre o teu casamento. A vitória do Senhor chega àquele que clama. Eu fui chorando para o Senhor, meu Deus. Eu não suporto, eu não aguento mais, porque a gente é fraquinho mesmo. É só porque eu trabalhava manhã, tarde e noite dando aula nas faculdades, manhã, tarde e noite, saía de casa às 7h30 da manhã e chegava depois das 11 da noite. Por tantos anos não comi em casa. Tem tantas renúncias debaixo daquilo que ninguém vê. Às vezes a segunda filha que nasceu com 3 meses, eu precisei voltar a trabalhar. Sempre precisei de muito suporte dentro de casa, para que pudesse dar continuidade ao chamado da docência. Mas tem coisas que ninguém vê, tantas noites em claro, tantas vezes se sacrificando, Jesus, mas Deus não deve nada a ninguém, glória a Deus. Deus não deve nada. Quando Jesus cura os ouvidos desse homem, tu sabe o que é que os ouvidos representam? Tu sabe o que é que representa? Deus cheiroso. Os ouvidos, esses ouvidos aqui que fala na palavra de Deus, representa a capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu quero declarar nessa noite, efatá para os seus ouvidos. Efatá não para os ouvidos humanos, mas eu quero declarar efatá para uma capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, discernir o que é espiritual, ouvir a voz de Deus para que você possa acertar nessa caminhada. Eu quero declarar efatá hoje para a audição espiritual aqui na nossa vida, que nós possamos ouvir a voz de Deus claramente, sem titubear, sem duvidar, identificando o que é a voz de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, abra-se hoje ouvidos espirituais sobre essa igreja. Abra-se ouvidos espirituais hoje na vida da pastora Patrícia, ainda mais na vida do pastor Lucas. Abra-se hoje, eu declaro profeticamente, é no teu nome, o Senhor é que pode dar, o Senhor é que tem unção, o Senhor é que faz. É no teu nome que eu declaro, profetizo, orei, canta, lava. Senhor, faz de novo aqui, Jesus, os teus começos. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, o Senhor está aqui nesse lugar. Nós queremos te render graças, dizer que o Senhor é bem-vindo. Passeia sobre a nossa casa, Senhor, passeia aqui na nossa vida, na nossa alma, nos nossos pensamentos, passeia nos nossos sentimentos hoje, Jesus. Eu quero declarar que tudo aquilo que está obstruído vai ser desobstruído hoje em nome de Jesus. Todo caminho interrompido, Senhor, abra-se hoje, pelo poder que há no teu nome. Derrama da tua graça, Senhor Jesus, nesse lugar. Derrama do rei, canta lá, pastor, derrama. Jesus, derrama do teu favor, Espírito Santo de Deus. Derrama do teu favor. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Derrama, Jesus. Abra-se hoje, Espírito Santo de Deus, tudo que está bloqueando a nossa vida.
Senhor, abra-se ouvidos espirituais. Senhor, coloca fogo nos ouvidos de pessoas sendo tocadas aqui agora, em nome de Jesus. Coloca fogo sobre os nossos ouvidos hoje. Coloca fogo nas nossas mãos para, Senhor Deus, operar milagres. Papai querido, eu quero declarar fogo dos céus aqui sobre a nossa vida. Jesus, vai quebrando toda a incredulidade que há em nós. Jesus, mas eu quero te pedir, Senhor Jesus, fogo nos nossos ouvidos, fogo na nossa boca, fogo na nossa mente, Senhor, a tua presença em nós. Derrama do teu azeite aqui sobre nós, Espírito Santo. Jesus. Deus está tocando aqui. Queremos estar na tua presença, Jesus. Que o Senhor toque hoje na nossa língua, que o Espírito Santo de Deus possa tocar, começando também pela minha vida, porque a língua representa a capacidade de expressar quem Ele é. Que nós possamos expressar quem Ele é. Jesus não quer apenas abrir nossos ouvidos físicos. Jesus, Ele quer destravar hoje a escuta espiritual nas nossas vidas. Jesus quer destravar nossa língua hoje. Senhor, em nome de Jesus, existe um mover profético aqui nessa igreja. Existe uma unção aqui profética sobre essa igreja. Existe um azeite novo aqui sobre essa igreja. E eu peço que o Senhor abra olhos espirituais para ver essa nuvem gloriosa sobre essa igreja. Senhor, no nome poderoso de Jesus, Deus opera quando você não vê. Deus opera quando você crê. Não é sobre o que você vê, é sobre o que você crê que Deus faz. Senhor, no nome poderoso de Jesus, vá declarando: Jesus, abra os meus ouvidos espirituais, abre a minha voz profética, abre a minha boca, me traz discernimento, me leva para níveis mais profundos, me gera, Senhor, no arrependimento, no Ei, irmãos, se você tiver coragem, Senhor, vá pedindo: Senhor, esmaga o que precisa ser esmagado em mim. Mas tem de misericórdia. Eu não sei se eu quero declarar hoje uma fome e uma sede que não se sacia aqui nesse lugar. Uma fome e uma sede pela presença, uma fome e a sede pela palavra de Deus. Nós queremos é Ele, nós desejamos é Ele, nós temos fome é por Ele, nós temos sede é por Ele. Nós, sabe, é um fogo que incendeia a nossa vida. Ei, deixa eu lhe dizer, eu não vim aqui não, viu, para que seja só um fogo de um culto não, um fogo de uma palavra de 1h30 não. Eu cheguei aqui nesse lugar, eu entrei pelaquela porta, eu orei e pedi para isso, para que seja aqui, sabe o quê? Um fogo que incendeia a tua vida para a eternidade. Eu não quero vir aqui para ser só um fogo de 1h30. Eu me recuso, Jesus, a ser um fogo de 1h30. Mas um fogo que incendeia a tua vida. Um fogo que transforma e te leva à santidade. Que te leva, sabe, a um lugar de desejo pela presença do Senhor. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. Eu quero que você fique de pé. Eu quero adorar o Senhor aqui agora. Sabe por quê?